Meus irmãos, estamos chegando no ano, antes até de eu falar isso, eu quero transmitir para a igreja a palavra de gratidão que foi transmitida pelo nosso secretário executivo, pela diretoria da Cibiesp também, pelo evento que nós realizamos aqui na nossa igreja na semana passada. Os irmãos pediram para agradecer, não só a participação dos irmãos da igreja, mas também pelo trabalho, pela alegria de servir que todos tiveram na cozinha, nas outras áreas aqui da igreja. Eles pediram para agradecer, as igrejas ficaram muito gratas e louvado seja Deus por isso, que nós pudemos ter essa oportunidade desse tempo de comunhão. Foi um tempo muito abençoado, que finalizou com o culto aqui, a igreja junto, então foi um tempo muito bom e nós agradecemos ao Senhor por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, assim conhecido, Lamentações, mas nós já complementamos aqui as lamentações do profeta Jeremias, e está depois de Jeremias as suas lamentações, se você estiver buscando aí na Bíblia, capítulo de número 3, o texto principal, texto base é o versículo 21, mas eu estarei fazendo a leitura do contexto, porque depois nós vamos trabalhar uma boa parte do texto hoje aqui, e depois a gente volta nesse 21. A partir do 22 nós vamos ler, não precisa colocar aí na projeção. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E por último, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Parece um texto bem difícil e desanimador no ponto de vista de uma leitura inicial, e aí talvez você vai dizer: poxa vida, pastor, não tinha nada melhor para ler para a gente hoje? Hoje tem jogo do Brasil, está todo mundo feliz, vai dar tudo certo, e eu espero que dê, eu espero que o Brasil ganhe. Se você torce para outro time, tudo bem, mas a gente quer ver o nosso time ganhar, está tudo bem com isso. Mas o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que para a gente ter boas notícias, muitas vezes a gente tem que lidar com as más notícias também. Elas fazem parte da nossa vida. Nem sempre a gente só vai viver de boas coisas. Todo mundo aqui só passa por coisa boa, ou de vez em quando está passando aí uns momentos bem desafiadores, aí tirando eu?
Tem mais gente aí que passa dificuldade? Pois é. O que acontece? Como nós estamos trabalhando o processo da cura, nós precisamos entender que todo processo de cura necessita de medicação, remédio curativo, não superficial, mas no local da ferida. Para sarar, os antigos diziam, né, que só fazia efeito era o mertiolate, né? Era aquela telinha maligna, eu lembro até hoje dela. Ela vinha pingando vermelha assim, e quando ela encostava, levantava até bolha assim. Só que era o seguinte, o choro durava uma noite, mas no dia seguinte, estava sequinho ali. Não dava infecção, limpava. Eu lembro a minha avó, eu me ralei um pouco na vida. Eu era um pouco aventureiro. E não foram poucas vezes que eu ralei joelho, acho que como a maioria das pessoas aqui, na sua infância. Só que na minha época não tinha esses antissépticos com anestésico. Isso aí é uma delícia, você espirra e não faz nada. Antigamente era desse jeito. Só que era interessante porque te fazia lembrar direitinho. E minha avó fazia questão de dizer, tá vendo? É sua culpa que você está passando isso aqui. A culpa não é do mertiolate, a culpa é sua. Você só está usando porque você se ralou inteiro. E aí você chorando ali, e aí tinha gente que era orgulhosa, não chorava, mas segurava ali até onde dava, mas por dentro estava explodindo de dor, só que curava. Ou seja, para a gente realmente entender o processo de cura, nem sempre vai ser um processo fácil. Nós estamos felizes que a irmã Áurea está aqui hoje com a gente. Graças a Deus, né, irmã Áurea? Tirou umas férias ali no hospital de Paulínia. 15 dias, né, irmã? 12, não chegou a 15 então. No dia que eu estava com ela, foi segunda-feira isso, né? Eu estava com ela, daí ela recebeu a notícia da Gilca. A nora, em vez de dar a notícia boa, né, irmã? Chega e fala, a senhora não vai embora hoje, o resultado não ficou pronto. A irmã Áurea quase perdeu a paz, mas ela ficou firme, né? E depois, no outro dia, graças a Deus, ela teve alta. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, minha irmã. Deus é bom. Mas ficar todo esse tempo no hospital não é gostoso. Mas eu disse isso para ela no dia, acho que ela vai lembrar. Eu falei para você, para poderem tratar direito tudo que a irmã tem que escavar, tem que descobrir tudo o que está acontecendo com a irmã. Não adianta superficial. E com a gente tem que ser assim também. Só que normalmente a gente tem a tendência de fazer o quê? Estava falando isso aí com a Mel hoje na aula de batismo. Eu falei, o cristão tem que ser sincero. A gente estava falando dos princípios do viver cristão. E um dos princípios é da honestidade. Então o cristão ele precisa ser correto, ele precisa ser sincero. Mas eu disse para ela, normalmente a gente não é sincero. No dia a dia nem sempre a gente é. E eu expliquei para ela. E às vezes não é porque você está com a maior intenção maligna do mundo. Mas tem dia que você não está muito legal e a pessoa vem e te pergunta, e aí, tudo bem? E o que a gente responde? Porque a gente não quer falar sobre o problema. Não, está tudo bem. Mas a gente não está sendo sincero. Está vendo? Todo mundo se descobriu um pecador agora aqui, ó. Que a gente fala, não, eu não minto, eu sou sempre muito sincero. Se você falou isso um dia na sua vida, você mentiu. E eu também, e acontece isso com a gente. E a gente tem que tentar trabalhar esse negócio. Por quê? Porque às vezes a gente não quer que as pessoas descubram o que está acontecendo conosco. Então, para não dizer, fala o quê? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas o fato é que não estava tudo certo com o povo ali nos tempos do cativeiro. O sofrimento de Judá, o livro de Lamentações de Jeremias vai retratar o sofrimento de Judá
após a queda de Jerusalém em 587 a.C. E nesse capítulo 3 é uma suma teológica que vai personificar a dor que o povo sentiu durante a sua desobediência. O peso da desobediência do povo que resultou num castigo muito difícil de se lidar. E aí, claro que a gente leu o texto aqui do versículo 21 no começo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se a gente volta um pouquinho para a história de Jeremias, a gente lembra que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu no seu ministério profético. Tiveram outros profetas também que passaram alguns momentos de dificuldade, mas Jeremias foi insultado, agredido, desacreditado e preso, e submetido a pão e água. Jeremias passou por tudo isso e continuou anunciando as mensagens que o Deus de Israel estava declarando ao povo. E por que então talvez Jeremias nesse momento traz essa ideia, esse texto de que ele precisava trazer à memória aquilo que podia dar esperança? Se a memória do povo e do próprio profeta só eram remetidas à dor. Porque antes da dor, houve sim de fato um processo de desobediência do povo, não do profeta. E é interessante que o profeta pagou por falar a verdade. O profeta pagou um preço alto por ser obediente à voz de Deus. O povo pagou um preço por ser desobediente à palavra de Deus. Vocês vão se lembrar que Jeremias avisou no início das suas mensagens que se houvesse arrependimento, se houvesse rendição à Babilônia, as coisas não precisariam ser como seriam. Mas obviamente, o povo endureceu o coração ao próprio rei e o povo foi levado cativo. Ou seja, os processos de desobediência do povo são uma constante. E aqui eu não estou fazendo um endosso ao pecado, mas eu digo para vocês, nós conversamos isso entre os homens ontem, nós eventualmente falhamos, nós erramos, passamos por situações difíceis. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa postura, a nossa atitude diante do caos que nos cerca? Ou seja, esse texto aqui de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, ele não nega o sofrimento que passamos, mas ele nos traz uma proposta de ressignificar o processo doloroso para um momento de cura da parte de Deus para o seu povo. Diante de um trauma, a nossa primeira reação costuma ser tentar esquecer, bloquear aquilo que nós passamos, colocar uma pedra, mas esquecer a força, de forma forçada, não cura, apenas esconde o trauma, a infecção que nós vivemos. A cura real, ela exige uma postura de rendição, onde nós vamos entregar a dor a Deus, sem expectativas humanas, ou seja, do ponto de vista daquilo que nós esperamos que ocorra, a resposta que nós queremos, mas na verdade, com a expectativa e com a esperança naquilo que Ele quer fazer para nos curar. E aqui nós devemos, o tema da mensagem dessa manhã, a cura das feridas pela esperança. Se o profeta diz que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança, duas perguntas eu quero fazer para nós refletirmos
e tentarmos responder nessa manhã, que elas vão aparecer para você aqui. Primeiro, o que devemos trazer à memória quando a dor tenta nos cegar? O que eu tenho que trazer à memória? Está no slide aí, Isa? Está aí, não? Qual que é o próximo? Aí, está aí. Pode deixar. Obrigado. O que devemos trazer à memória quando a dor tenta nos cegar? Essa é a primeira pergunta. Quando você está passando por um processo de dor, de derrota, de sofrimento, normalmente a dor nos cega. E a nossa capacidade de justiça se torna justiçamento. Quando você tenta exercer justiça a partir da sua dor, a única resposta prática que vai acontecer é justiçamento e não justiça. E justiçamento é o que a gente pode chamar também de autotutela, de você tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. Na dor, nenhum de nós é capaz de fazer justiça. E aqui eu faço uma comparação importante. O único que na dor foi capaz de promover uma justiça plena foi Jesus, quando disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E teve um discípulo que aprendeu muito, que foi Estevão, que disse: Pai, Senhor Jesus, não impute a eles esse pecado. Tirando Jesus e Estevão, pode ser que houveram outros exemplos já de prática nesse sentido. Eu ouso dizer para vocês, nobres pecadores, assim como eu, que normalmente no processo de dor, a gente não pega a Bíblia e sai lendo para a pessoa. A gente pega um pedaço de pau e sai atrás da pessoa para tentar matar ela ou para tentar resolver o nosso problema. Só eu sou assim ou tem mais gente assim? Ou vocês são tudo bonzinho? Porque normalmente a gente tende a reagir com o nosso instinto de justiça. Né, irmã Débora? A irmã Débora fez aqui o gesto que todo mundo vai entender, ó. Os mais antigos entendem melhor isso ainda. Quando era assim, pode esquecer. O cinto ou o chinelo cantariam num tom bem afinado depois da nossa arte. Segunda pergunta: como a lembrança, quando entregue a Deus, torna-se o caminho para a cura? São dois extremos aqui, vocês percebem? O primeiro, eu pego a minha dor e quero fazer justiça. O segundo, eu pego a minha dor e entrego para Deus e digo: responda do jeito que o Senhor quiser sobre isso, e eu vou aceitar. Aí a maioria vai dizer assim: isso aí é ruim, eu gosto mais da primeira. A primeira aparentemente nos traz mais satisfação pessoal, mas ela não produz vida no espírito. Toda vez que você, através do seu sentimento de justiçamento, conclui aquele desejo, você fala: não, o cara me acertou, eu vou acertar uma paulada na cabeça dele, porque aí eu estou satisfeito. Eu garanto para você que quando você acertar o pau na cabeça do camarada lá, se você for cristão, você não vai sentir prazer nisso que você fez. Provavelmente você vai sentir um peso muito grande no seu coração pela atitude que você teve. Porque o cristão, ele não se norteia por princípios instintivos humanos. Por mais que de vez em quando eles tentam dar uma levantada no nosso coração. E eu digo para você, não poucas vezes a gente já reagiu por instinto na nossa vida. Concordam comigo? A gente já fez isso algumas vezes. A questão é, para ser curado de fato, essa não é a resposta. A primeira pergunta não traz a resposta certa. A segunda pergunta, de fato, nos traz o caminho que a gente precisa seguir. E aqui, para a gente poder responder essas perguntas, como é que a gente se cura
das feridas pela esperança. Primeira coisa, nós vamos trabalhar sobre, o primeiro aspecto aqui, a memória que não consome. O que é isso? Há uns dias atrás eu precisei perdoar de coração um colega lá no treino. Ele fez uma coisa que ele não podia, ele quase quebrou meu pé esquerdo. E na hora eu conversei com ele, não fui agressivo, nada, expliquei que ele não podia. Só que aí eu fui para casa, começou a doer. Aí foi doendo. Depois eu tive que fazer até exame, tinha dado uma torção bem séria, graças a Deus não rompeu nada. Mas eu confesso que por vários dias eu fiquei com raiva dele. Porque eu falava assim, pô, ele me fez uma maldade, ele não podia ter feito isso. E eu estava ali bravo, até um dia que eu parei, eu falei, mas peraí, eu não estou conseguindo perdoar esse camarada. E eu estava até evitando depois treinar com ele, porque eu falei assim, ó, se eu pegar ele, talvez eu vou machucar ele. E eu teria mais capacidade para fazer isso do que ele. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Vocês devem estar pensando assim que eu sou maluco, né? Vocês falam assim, não é possível que ele faz isso, que ele pensa isso. Eu prefiro que vocês entendam a verdade de qualquer ser humano do que você ficar se enganando, né? De achar que pastores não pensam nada de errado, não fazem nada de errado. E a minha vontade era quebrar o pé dele. Porque já que ele fez no meu, por que não devolver na mesma moeda? E aí vai passando o tempo, aí chegou um dia que eu falei, não, eu não posso fazer isso. Isso aí está errado. Aí no meu coração eu falei, Senhor, eu não quero ter raiva desse rapaz. E aí passou. Não durou assim uma eternidade, mas toda vez, mas aí que é interessante, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Quando é que eu lembrava dele? Quando eu andava. E a gente anda muito durante o dia? Ou seja, eu lembrava quase o dia inteiro daquele infeliz. Naquele momento. Hoje ele não é um infeliz mais para mim. Mas toda hora que eu dava uma pisada e meu pé dava uma falseada e doía, eu falava na minha cabeça o nome dele. Porque eu falava assim, ele machucou meu pé. Até o dia que, ainda doendo meu pé, eu tomei a decisão. Falei, olha, eu não posso continuar pensando isso sobre ele. Eu sou cristão. Se eu não perdoar ele no meu coração, eu vou para o inferno. Aí alguém vai dizer assim, pastor, peraí, porque o cara te machucou, se você não perdoar ele, você que vai para o inferno. E a Beth está fazendo assim com a cabeça e eu vou concordar com ela, porque é isso mesmo. Se eu não perdoar ele, o problema é meu, não é dele. Às vezes ele nem lembra mais que ele machucou meu pé, o problema é que o pé de quem está doendo é o nosso pé, não é o de quem machuca. E aí, olha o que diz o versículo 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas compaixões não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando que eu vou ter uma memória que não me consome em dor? Quando essa memória não é mais um processo meu, ela se tornou um processo de Deus. Quando eu consigo entregar essa dor nas mãos de Deus e peço para Ele me ajudar a lidar com ela. Enquanto o porrete está nas minhas mãos, eu só tenho uma atitude possível, logicamente, é a vingança. Mas, o que a palavra de Deus vai nos trazer? Que para começarmos o processo de cura, nós precisamos reconhecer que apesar de feridos, ainda estamos de pé. Ou seja, o meu pé doía, mas eu andava ainda. Eu não estava sem ele. Era possível continuar caminhando apesar da dor. O profeta olha para os escombros e percebe que a sobrevivência do povo, a manutenção do povo não foi sorte, foi Deus. Porque se a misericórdia de Deus não tivesse renovado sobre o povo dele lá atrás, todos teriam sido consumidos pela desobediência, assim como conosco.
Se a misericórdia do Senhor não se renova a cada manhã sobre mim e sobre você, nós já teríamos sido consumidos pelo nosso pecado. E um dos pontos importantes para a gente entender, que na dor, é o amor de Deus que vai nos sustentar. A palavra misericórdia aqui nesse texto, no original, é chesed, ou chesed, eu não sei expressar direito, que significa amor leal e aliançado de Deus. Tem um desse significado, ele pode trazer esse significado. É esse amor inflexível de Deus que me impede de ser consumido pela dor que eu sinto. O meu amor não é suficiente para lidar com a minha dor. O meu amor se torna em ódio quando eu passo por um processo de dor. Só o amor de Deus não muda. Só o amor de Deus permanece o mesmo. E quando Deus me visita com o seu amor, através desse chesed, dessa misericórdia, que todas as manhãs trazem um renovo, é que eu sou capaz de viver o processo de cura, que não se trata de um evento único, mas de um evento, um processo diário, de retirar novos recursos da graça de Deus, para cobrir as nossas feridas antigas e existentes. Essa misericórdia, ela vai se renovando toda manhã, porque por nossa causa, nós não somos curados instantaneamente. E eu explico. Nossa mentalidade, ela luta diariamente contra aquilo que Deus está fazendo. Por mais que a gente entenda o caminho certo a seguir, nós não somos capazes de viver instantaneamente qualquer processo de cura da parte de Deus. O ponto de partida, de fato, é o ato de perdoar. Mas esse ato, esse processo, ele pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, alguns anos, e aqui eu não estou julgando ninguém, porque só Deus conhece o coração de cada um e sabe como lidar com cada um, da maneira e de acordo com a dor que cada um sofre. Ah, mas por que podia ser instantaneamente e não é? Porque se você tivesse o coração de Jesus e eu plenamente tivéssemos, nós poderíamos fazer como Jesus fazia. Ele perdoou as pessoas na cruz, ali, até aqueles que o afligiam, Ele os perdoou, para que eles tivessem a condição de um dia ter uma experiência com o Pai. Jesus não tinha problemas com isso, mas eu digo que normalmente nós costumamos ter problemas com as nossas memórias dolorosas. E elas só deixam de ser dolorosas, só deixam de nos consumir quando nós somos capazes de colocar essas memórias aos pés do Senhor. E aí tem um processo interessante aqui. Lembra dos versículos que eu li para frente, que só fala de desgraça, de desobediência, de dor, de pecado? Isso não deixa de ser um processo didático de Deus para nós também. Porque por mais que eu não quebrei o pé do meu coleguinha, não fui eu que quebrei o pé, foi ele que quase quebrou o meu, eu tenho que entender que apesar de não quebrar pés, quem sabe eu já tenha machucado outras pessoas, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo. Quem sabe que num ato abrupto, e isso eu já fiz uma vez lá, eu quase torci o joelho de um rapaz. Ele fez um movimento da perna que não podia, mas eu não percebi, e quando eu girei, eu quase torci o joelho dele e rompi os ligamentos dele. Na hora deu para parar, e eu não tive a intenção, e na hora, o que eu só sabia fazer era pedir desculpa para ele, porque eu não queria machucar ele mesmo. E aí eu nem sei se o cara que machucou o meu pé queria ou não me machucar. A questão da misericórdia de Deus aqui é um fato que entra no meu coração e no seu no seguinte sentido. Por mais que você não tenha feito o que a pessoa fez para você, você precisa se lembrar que ainda assim você é pecador.
Você pode não ter praticado o mesmo pecado que a pessoa, mas você é pecador. E o seu status quo ante, ou seja, teu estado original, a sua natureza é pecaminosa. Você nunca vai ter o direito de se colocar como juiz, e nem eu, de qualquer situação humana, porque nós não temos essa capacidade moral. Porque o fato de sermos pecadores, independentemente da diferença de pecados cometidos, nos coloca na mesma posição diante de Deus. Aquele que roubou uma bala no mercado, aquele que assaltou um banco, aquele que matou uma pessoa, e aquele que só falou, está tudo bem, mas não estava, são pecadores igualmente. Pode ser que as consequências, humanamente falando, sejam completamente diferentes. Aos olhos de Deus, isso desagrada da mesma forma. E a gente pensa assim, mas não é possível que Deus acha tudo igual aos pecados. E eu vou dizer para você, Ele não só acha, como Ele entende que são iguais, porque qualquer pecado significa desvio da conduta que fere o coração de Deus. Então, independente do desvio que seja, esse fere o coração de Deus. Toda vez que o ser humano peca, desagrada a Deus. Então, independentemente de qual seja o pecado, isso desagrada o coração de Deus, e não é isso que Deus deseja. O segundo aspecto aqui, são só 16 hoje, para a gente ficar bem legal assim. O processo de cura, silêncio, esperança e submissão. Quando você é ferido, a primeira coisa que você quer fazer é revidar ou brigar. Não é isso? Ter a sua própria justiça. Texto de Lamentações 3, do 25 ao 30, que nós lemos inicialmente, vamos ler de novo, diz: o Senhor é bom para com os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em... O que está dizendo aí? Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade, que ele se assente solitário e fique em... Porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as... gente, dava vontade de não ter esse texto na Bíblia, não é? A irmã Áurea, né, irmã Áurea? Você concorda comigo, irmã Áurea? Era melhor que não tivesse esse texto na Bíblia, não é? O problema é que está. E se está, tem um propósito para estar. Está lá para nos ensinar algumas coisas. Primeiro, gente, eu não sou contra quem usa a rede social. Eu acho que você tem que usar a sua rede social para coisas boas, para falar de coisas boas, para expressar a tua fé. Acho que isso aí é muito bacana. Eu acho que você não deve fazer da tua rede social um diário. E na boa, eu não vejo rede social praticamente. Então, eu nem sei quem posta o que, nada, de verdade mesmo, eu não olho. Teve gente que eu respondi agora mensagens de 3 meses atrás do Instagram, porque eu não sabia nem que tinha mensagem lá, eu não olho. Quer falar comigo, manda o WhatsApp. Eu não olho as outras coisas. E o que acontece? Mas é um fato que muitas pessoas fazem da rede social o seu diário pessoal de vida. E como é ruim quando a pessoa começa a expor as suas dores na rede social. Ela começa a expor para pessoas o que ela está vivendo. Ou expõe diretamente quem o feriu, ou às vezes não fala, mas deixa no ar, e deixa quase que para todo mundo entender quem é que está lá, e faz isso de uma forma a se deixar totalmente exposta, e de repente depois essa pessoa supera aquela situação, mas aquilo que ela divulgou nunca vai ser superado pelas pessoas que ouviram. E aí, às vezes ela perdoou aquela pessoa que a feriu, só que todo o resto depois não vai perdoar. Ou seja, o texto aqui está nos dando um ensinamento. É melhor você ficar quieto, nos momentos, suportar o que você está passando, sem
transferir a sua dor para todas as pessoas que estão à sua volta. Ah, mas como que dá para fazer isso? Só é possível fazer isso quando você se rende ao que o texto diz no começo aqui, quando você se rende à bondade de Deus. Você não deixa de fazer porque a situação é fácil ou difícil. Apesar da situação, você se rende à misericórdia de Deus. Você se rende ao ato renovador de Deus diário, de pegar você, pegar o seu coração e colocar bálsamo sobre as feridas que estão doendo dentro da sua alma. Só Deus é capaz de fazer isso. Só a bondade dEle se revela de forma tão especial para nós. Mas olha que tem um detalhe: não adianta você ter o comportamento de Jonas, de falar, eu fui, eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer, e aí foi lá e Deus salvou o povo lá, se arrependeu. E ele se colocou debaixo ali ele se pôs debaixo daquela árvore e estava revoltado porque a árvore tinha morrido, a planta. E Deus disse para ele, você está revoltado por isso, mas não se revolta pelo fato de um monte de pessoas terem se arrependido. Se eu não me engano, se o texto me fala, mais de 120.000 pessoas que se arrependeram em Nínive pela pregação dele. Em vez dele se alegrar, ele queria era vingança. Ele queria que o povo queimasse no fogo do inferno, porque ele queria se sentir justiçado pela perseguição que o povo dele havia sofrido. Não é assim que funciona com Deus. Com Deus, o mal tem que se reverter em bem. A injustiça em justiça. A maldade em bondade. A agressão, o que o texto diz no final? A darmos a face a quem nos fere e suportar as afrontas. Você lembra de alguém que falou um pouco sobre isso? Há uns 2000 e poucos anos atrás? Ele falou, bem-aventurados serão vocês quando vos perseguirem. Bem-aventurados, mais do que felizes vocês serão. E Jesus disse também o quê? Quando alguém lhe ferir na face, dê uma voadora na pessoa para mostrar quem é que manda no negócio. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse que nós temos que dar a outra face. Isso é um princípio de Deus. O amor de Deus cura através da nossa rendição. O texto então ele nos dá 3 atitudes práticas aqui. Primeiro, esperar e buscar. Esperar em silêncio significa parar de gritar contra as circunstâncias e silenciar a alma para ouvir o médico dos médicos. Segundo, suportar o jugo. O jugo da dor ou da disciplina produz maturidade. O fardo do mundo é esmagador, mas quando trocamos o nosso jugo pelo de Jesus, encontramos descanso. Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve. Ou seja, nós precisamos suportar o jugo, não pela nossa dor, mas pela misericórdia e bondade de Deus que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Terceiro, submissão total. Versículo 29 nos diz que nós temos que pôr a boca no pó, dar a face ao que fere. São gestos de entrega absoluta à soberania divina. A cura começa quando paramos de questionar a justiça de Deus e aceitamos o seu cuidado, mesmo em meio a um processo didático disciplinar sobre nós. Deus vai muitas vezes permitir a dor em nós para trabalhar questões que Ele deseja trabalhar no meu coração e no seu. Não me pergunte para explicar isso, porque eu não tenho resposta, mas é assim que é e o texto mostra isso. Terceiro lugar, o propósito por trás da aflição.
Se tem, não está citado aqui, mas se tem alguém que pode nos ensinar a respeito do devocional diário, eu estou no livro de Jó. Estou fazendo um devocional bem interessante, que ele trabalha livros do Antigo Testamento e sempre um capítulo do Novo, todo dia. É bem bacana, dá para ler a Bíblia inteira assim, num período, e você vai acompanhando textos e vai mesclando eles. E eu estou ali no livro de Jó, e talvez o maior exemplo dessa frase aqui é Jó. A gente sabe que ele não pecou diante de Deus. Muito embora a arrogância dele em achar que não tinha nada de errado era o seu grande problema. Porque ele tinha que reconhecer que era humano, que era falho, ele não era igual a Deus. E só no final, quando Deus o chama para uma discussão e disse: quando eu criei todo o universo, as estrelas, onde você estava? E aí ele entendeu a sua limitação e se colocou como criação. Não que ele se achasse Deus, mas ele se achava alguém que não fazia nada de errado. E ele tinha que entender, na verdade, a sua natureza humana. Ele era falho. Ele não era o Deus criador, ele era a criatura. E aí, quando ele tem essa noção clara no seu coração, ele se rende e ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ele, ou seja, ele teve uma noção clara de quem era Deus e quem era ele no processo. E nós passamos por isso também. No momento de dor, a gente coloca a integridade de Deus em xeque, porque a gente questiona onde Deus está. Sabe aquelas perguntas que o diabo faz para a gente? Aonde está o teu Deus agora? Se você é crente, por que você está passando por isso? Se você serve a Deus, por que essa situação se acometeu sobre a sua vida? Se Deus é bom, por que tanto mal está acontecendo sobre você? Se Ele é o médico dos médicos, por que você está doente? Se Ele é o Jeová Jireh, por que você está passando um momento financeiro difícil? Se Ele é o Emanuel e está sempre com você, como que Ele deixou tudo isso acontecer com você? Parece que eu estou sendo a voz do diabo aqui, né? Mas é isso que a gente ouve quando está passando por um momento difícil. São essas perguntas que são feitas para nós, quando nós estamos passando num momento de revolta, de dor, de luta, de luto. A questão é que essas perguntas, elas sempre vão ocorrer num momento de dor crônica, ou seja, quando está mais doendo aquilo que a gente está sofrendo, esses questionamentos vêm. Só que tem um detalhe. Vamos ao texto, versículo 31 ao 39. Diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor tenha ordenado? Por acaso, não é da boca do Altíssimo que procedem tanto mal como bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E aqui Deus nos coloca um xeque-mate. Nas duas últimas frases, uma sendo uma pergunta e a outra uma afirmação do próprio Deus. Por que o homem se queixa? Eu vou falar um negócio para vocês aqui que bate na minha cabeça e é a única razão pela qual nos dá uma sanidade espiritual para vencer a dor. Você sabe por que todas essas catástrofes podem sim acontecem conosco? E talvez domingo que vem não vem mais ninguém na igreja por causa disso. Vocês vão tudo na outra igreja que é legal. Porque Jesus te livrou do inferno e me livrou do inferno, e isso basta para Deus. E porque Ele não tinha obrigação de fazer isso, Ele fez, e Ele não tem obrigação de fazer mais nada comigo e com você. E ainda assim acontecem coisas boas conosco. E por que as más não vão acontecer? Ele já livrou você do sofrimento eterno e me livrou também. Ele já perdoou eu e você do que a gente nunca teria perdão, que era o nosso pecado. Ele
já nos fez pessoas livres, porque nós éramos escravos do pecado. Com isso, sabe o que eu quero dizer? Deus não tem obrigação de fazer absolutamente nada por nós, porque o que Ele precisava fazer, Ele já fez na cruz, e Ele disse: está consumado. E do ponto de vista humano, pensa numa frase desmotivacional: é ruim demais ouvir o que eu estou falando, porque é ruim ouvir o que eu estou falando aqui. Para mim é difícil ouvir isso, mas é a verdade. Se não fosse assim, eu acho que existiriam dois deuses na terra: o Deus da América Latina, das Américas e da Europa, e o Deus da janela 1040. Porque o Deus nosso aqui é legal, e Ele nos dá uma liberdade da gente se expressar aqui, é super bacana isso. E do outro lado do mundo tem igrejas que estão sendo queimadas e famílias que são mortas dentro da própria igreja. E se eu não entender dessa forma, para mim não vai ficar muito claro qual que é o Deus do Oriente Médio. Mas é o mesmo Deus. E é justo isso acontecer do nosso ponto de vista. A gente vai olhar e vai dizer: não, não é justo a igreja ser perseguida lá e a gente ser poupado aqui. Eu não sei por que isso acontece, eu não tenho essa resposta. Mas uma coisa eu sei: quando você vai conversar com um cristão que é perseguido, você sabia que ele não murmura pela sua perseguição? Mas ele agradece a Deus por ser digno de ser chamado discípulo de Cristo. A gente às vezes reclama porque está passando por um momento difícil na vida. Eles agradecem porque eles estão sendo entregues para ser queimados vivos dentro de uma igreja. Eu não quero fazer você se emocionar com isso, eu quero que você entenda que dor é relativo dependendo de onde você vive. Nem sempre a nossa dor é a mesma dor de quem vive do outro lado do mundo. Agora, lidar com os processos de dor é único, porque é bíblico. E tanto para mim quanto para o meu irmão que vive lá, num país que é totalmente perseguido pelo Evangelho, por causa do Evangelho, quando eu olhar para esse texto e ele olhar para esse texto, a nossa percepção precisa ser a mesma. Porque não tem interpretação diferente da Bíblia de acordo com onde você vive, com o lugar que você vive. A interpretação é a mesma. O Deus que se fez humano, que se fez carne, que se entregou numa cruz pelos meus pecados, pelos pecados dos africanos, daqueles que vivem na Ásia, daqueles que vivem no Oriente Médio, na Europa, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, é o mesmo Deus. É o mesmo Jesus que se entregou na cruz para consumar a possibilidade de rendição dos pecados da humanidade. Ou seja, Deus não morreu na cruz para te fazer feliz nessa terra. Ele morreu na cruz para te livrar do inferno e da condenação eterna. Se isso for claro para você e para mim, todo o resto de bom ou de ruim que acontecer na nossa vida, está tudo certo, porque a gente vai lidar bem com isso. Se isso não for claro, a gente vai ser tentado a questionar Deus no momento da dor. E isso não vai ser nada legal para nós. Porque nós não temos... Sabe o que essa última afirmação desse texto nos ensina? Quem é você para perverter qualquer coisa? Quem é você para questionar Deus? Quem é você para perverter a justiça do Altíssimo? Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Entenda bem, olha aqui. O texto vai dizer o quê? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.